Glória a Deus. Eu quero então convidá-los a abrirmos nossas Bíblias em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 em diante, que nos diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Somente até aqui. Já oramos, os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como você lê o livro de Atos dos Apóstolos? Apenas como o relato de como se deu o início da igreja cristã? Lamentavelmente, é apenas assim que muitos fazem a leitura do livro de Atos, como se fosse mera curiosidade histórica. No entanto, queridos irmãos, assim como toda a palavra de Deus, o livro de Atos foi inspirado pelo Espírito Santo e preservado pelo Senhor até os nossos dias, porque nele nós encontramos o modelo que a igreja deve seguir, um modelo não apenas evangelístico e missionário, mas que nos traz ensinamentos também doutrinários. E quando nós nos deparamos com esse relato aqui em Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 19, nós encontramos não apenas uma descrição de como aconteceu a formação da primeira igreja, que não era formada apenas por judeus, mas também por gentios. Porém, mais do que isso, nós encontramos também o motivo pelo qual esta igreja foi tão bem sucedida, tão bem sucedida. Se você já leu as epístolas que Paulo escreveu às igrejas, e se você também já leu o Apocalipse, o livro das Revelações, você já percebeu que nem toda igreja consegue ser bem sucedida em tudo, mas que há igrejas que são muito bem sucedidas e que da parte do Senhor quase não tem nenhuma repreensão, só elogios. Então, por exemplo, quando nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas, nós percebemos que as igrejas na região da Galácia foram duramente repreendidas pelo Espírito Santo, porque estavam trocando a graça de Deus e retornando para a lei, para o judaísmo. Então, Paulo, naquela epístola,
não faz nenhum elogio. É uma epístola sem elogios, irmãos. Só repreensões. O único elogio que há nessa carta é quando Paulo diz assim: vocês começaram tão bem, mas estavam terminando tão mal. Foi o único elogio. Quando nós vemos, por exemplo, as cartas que foram escritas, e ao contrário de Gálatas, a epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, já é uma epístola onde praticamente só há elogios, com exceção de um probleminha entre duas irmãs, que pareciam estar em discórdia uma com a outra, Sintique e Evódia. E muito do que Paulo diz naquela carta, com certeza era para Sintique e Evódia se consertarem, pedirem perdão uma para a outra, né, e perceberem que temos que andar em humildade, seguindo o exemplo de Cristo. Então é uma epístola muito importante também, mas uma epístola com muitos elogios. E quando nós nos deparamos com as cartas no Apocalipse, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, que são 7 cartas, nós encontramos que em 5 dessas cartas haviam tanto elogios quanto repreensões. Em 5 dessas cartas. Em 2 dessas cartas, só haviam elogios para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Isso, Esmirna e Filadélfia. E para uma dessas igrejas, só haviam repreensões, a igreja de Laodiceia. Então, com isso, eu espero ter aqui comprovado biblicamente que não é porque uma igreja é a igreja do Senhor que ela está acertando sempre, que ela está sempre agradando ao Senhor. Agora, esta igreja de Antioquia, qual foi o seu segredo? Para que ela fosse uma igreja tão forte a ponto de o Espírito Santo, através dela, iniciar a obra missionária por meio de Paulo e Barnabé. Antioquia foi a base missionária. A base missionária. Esse Paulo que eu estou falando é o mesmo que aqui é chamado de Saulo, né? O seu nome depois foi tratado no livro de Atos como Paulo, que era o nome gentílico para Saulo, né? Era o nome Saulo no meio dos judeus, Paulo no meio dos gentios, e como Paulo se voltou a pregar mais para os gentios, então o nome passou a ser Paulo, que aliás foi uma opção humilde da parte dele, porque Paulo significa pequeno. Então ele estava se colocando como pequeno diante de Deus, como todos nós temos que nos colocar, irmãos. Então, o livro de Atos não é apenas um livro histórico, ele traz também a revelação daquilo que tanto foi feito de certo para que nós tenhamos que nos espelharmos, quanto aquilo que foi feito de errado para que nós não imitemos. É muito importante entendermos isso. Mas aquilo que foi feito de errado, claramente também percebemos no texto, né? Então não é para seguir o que é errado, mas aquilo que é certo. E nós encontramos aqui no texto que acabamos de ler, no capítulo 11 de Atos, do versículo 19 ao 26, a revelação do que foi feito de certo, de correto, pelos irmãos desta igreja, orientados pelo Espírito Santo, primeiramente através de Barnabé, mas depois também de Saulo, para que esta igreja fosse tão bem sucedida. E eu glorifico a Deus, porque esta igreja, onde agora trago essa palavra, eu sei que tem sido uma igreja bem sucedida, para a glória de Deus. Inclusive, todos nós aqui acabamos de participar de um estudo bíblico maravilhoso, trazido pelo nosso irmão Anderson, que pastoreia a congregação, e que me edificou, né, para a glória de Deus. Por mais que nós conheçamos a palavra, nós temos que prosseguir conhecendo, crescendo na graça de Cristo, e sempre o Senhor nos mostra algo novo, como hoje aqui também eu aprendi, para a glória de Deus.
E eu então glorifico a Deus por isso, de modo que esta palavra é para que nós continuemos atentos a pelo menos 3 pontos importantíssimos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente, irmãos, nós encontramos no versículo 23 aquilo que nós temos que entender corretamente e praticar para que sejamos de fato uma igreja bem-sucedida. E a igreja, evidentemente, é o corpo de Cristo, e como foi ensinado hoje aqui na escola bíblica, somos membros desse corpo. Então é aquilo que cada um de nós tem que entender para colocarmos em prática com a ajuda do Espírito Santo. Vejam comigo o versículo 23. Ele diz que quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus e se alegrou. Viu a graça de Deus. Queridos, se há um ensinamento doutrinário que atualmente tem sido o mais deturpado de todos, é este, em relação à graça de Deus. Se nós não entendermos corretamente a graça de Deus, o Senhor nos repreenderá. Não seremos de fato uma igreja elogiada pelo Senhor, porque lamentavelmente hoje, em muitos arraiais, em muitas congregações, a graça tem sido entendida de forma deturpada, não corretamente. Muitos pensam que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus, do perdão dos pecados, para se continuar pecando. E não se trata disso. A primeira parte está correta, como foi ensinada hoje aqui na escola bíblica. É o favor imerecido de Deus, é o perdão dos nossos pecados, porém não para que continuemos no pecado, não para que continuemos na carne. Por que Barnabé se alegrou? Porque ele percebeu que aqueles irmãos haviam entendido corretamente a graça de Deus. Aqueles cíprios e cirenenses que pregaram o evangelho em Antioquia, como diz no versículo 20, que cíprios e cirenenses pregaram aos gregos também, que estavam lá em Antioquia, eles estavam pregando corretamente a graça de Deus, que sim, a graça de Deus é o perdão de Deus em Cristo, mas é também o poder de Deus, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, e agora nós andemos em novidade de vida, aleluia, não mais no pecado, mas agora no Senhor. E a prova disso é a continuação do versículo 23, que diz que Barnabé exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Com propósito de coração. Qual o seu propósito? É permanecer no pecado ou é permanecer no Senhor? Em Romanos capítulo 6, nós encontramos essa advertência. Se vocês puderem ver comigo, por favor, Romanos capítulo 6, onde está escrito o seguinte, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia!
E em Romanos capítulo 8, como também foi mencionado aqui hoje na escola bíblica, eu ressalto o versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão no pecado, na prática do pecado, não é para os que estão na carne, mas é para os que andam segundo o Espírito. Por isso que o versículo continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se por acaso você está com alguma versão bíblica que não esteja escrito o final do versículo 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, eu lhe aconselho com toda a humildade que você, por favor, para o seu próprio bem, você adquira uma versão mais fiel, como a Almeida Revista e Corrigida, como a Almeida Corrigida Fiel, como a Bíblia King James 1611, porque existem versões mais modernas que omitem alguns trechos de grande importância da palavra, como aqui Romanos 8, final do versículo 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós não encontramos na graça uma desculpa para continuarmos na carne, irmãos. Pelo contrário, recebemos agora o poder de Deus. Quando a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, isto é algo visível. Não é apenas a salvação depois da morte, mas é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que nos transforma em vida, que nos possibilita darmos muito bom fruto para a sua glória. Como que Barnabé viu a graça de Deus? Porque a graça de Deus é visível. Visível. É tão interessante quando irmãos me mostram fotos antigas, e antigamente as fotos eram em papel, né? De quando eles ainda não tinham Cristo. Estão eles lá com uma aparência triste, com uma aparência zangada, com uma aparência até envelhecida. E depois comparam essas fotos com fotos atuais, de quando eles já têm o Espírito Santo, paz com Deus, vida no Senhor. E aquelas fotografias estão agora renovadas. Não há mais uma aparência triste, zangada, aborrecida, mas um semblante alegre, feliz. E estão mais jovens. É até difícil acreditar, não é o contrário, né? Essa foto aqui é de quando você era mais novo. Não, Jesus me rejuvenesceu. Louvado seja o Senhor. Certa vez minha esposa me acompanhou num encontro com 2 amigos da época da adolescência. Eu os reencontrei pela internet e um deles iria ao Rio de Janeiro, o outro já morava no Rio de Janeiro, e marcamos um encontro entre nós 3. E eu fiquei surpreso quando eu vi o semblante daqueles meus amigos da adolescência, né, meu amor? Parece que eles tinham 20 anos a mais do que eu, e no entanto todos nós com a mesma idade. Até que finalmente um deles perguntou: mas Alan, me conta aí, qual é o segredo para você? Qual é o segredo? O que você come para você estar com essa aparência tão jovem? E eu disse: meu irmão, o segredo é Jesus. E o que eu como é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então foi visível ali a diferença, sabe, entre quem tem Cristo e quem não tem. Uma aparência jovial, alegre, feliz. Que maravilha, paz com Deus. Temos em Cristo a certeza da salvação. Não temos mais medo da morte. Não ficamos vivendo preocupados com o dia de amanhã, porque sabemos que o Senhor cuida de nós e que o Senhor cuida dos nossos também. Louvado seja o Senhor. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender corretamente a graça de Deus. A graça de Deus, ela tem um propósito. Se você abrir comigo a sua Bíblia em em Tito, capítulo 2, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, depois das epístolas a Timóteo,
Tito, capítulo 2, versículo 11. Nós temos aqui a própria palavra de Deus nos explicando qual o objetivo da graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Louvado seja o Senhor. Então nós encontramos aqui muito claramente que a graça de Deus tem o objetivo de nos constranger a uma novidade de vida. Por quê? Porque a graça de Deus revela o amor de Deus. O amor de Deus é comprovado em Cristo ter dado a sua vida por nós, como também foi ensinado hoje aqui na escola bíblica, sendo nós ainda pecadores, sem que nós merecêssemos o que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida por nós, Ele nos amou primeiro, e esse amor de Deus em Cristo nos constrange, nos ensina, a graça de Deus nos ensina a abandonarmos o pecado. Não é porque nós não devemos pecar, mas é porque agora compreendemos que Jesus, tendo morrido na cruz, por causa dos nossos pecados, como podemos nós continuarmos na prática do pecado, colocando mais peso sobre a cruz de Cristo? Como podemos nós continuar fazendo com que o Senhor sofra ainda mais? Você compreende isso? Esse mistério, irmãos? Ele morreu por causa dos nossos pecados. Deus precisou enviar o seu Filho unigênito, seu único Filho, sem pecado, para que fizesse o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se fez na cruz pecado por nós. Como então eu posso continuar no pecado sabendo que o pecado foi a causa do sofrimento do meu Senhor? Deus abomina o pecado. Então não se trata mais de que eu não deva pecar. Isto é lei. Você não deve matar, você não deve roubar, você não deve mentir, você não deve adulterar. Isso é lei. Não se trata mais de um eu não devo, eu não posso. Depois que eu compreendo a graça de Deus em Cristo e recebo o perdão dos pecados e mais o Espírito Santo de Deus, me dando a compreensão cada vez mais profunda desta maravilhosa graça, trata-se agora de eu não quero pecar. Não é que eu não deva pecar, eu não quero pecar. Então eu não quero matar, eu não quero roubar, eu não quero mentir, eu não quero adulterar, eu não quero fazer nada que desagrade a Deus. Sabem por quê? Porque eu o amo. Eu amo o meu Senhor e eu quero agradar o meu Senhor. Aleluia! Quando nós compreendemos isso, sai um peso das nossas costas. O jugo da lei é retirado. E eu não fico mais focado naquilo que eu não devo fazer, mas eu fico agora focado em Cristo Jesus, a quem eu amo e que me dá do seu Espírito Santo, para que eu ande em novidade de vida. Aleluia! Como isto é maravilhoso. Voltando, queridos irmãos, para Atos, no capítulo 11, nós encontramos também, agora, no versículo seguinte, no versículo 24, outro entendimento muito importante que nós necessitamos ter. Atos capítulo 11, versículo 24.
que diz que Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Outra doutrina muito deturpada em nossos dias, mal compreendida, mal ensinada. Eu sei que não acontece isso aqui, mas podem ter irmãos que estão agora começando a congregar aqui e precisam desde já saber o que nós ensinamos biblicamente. De fato, irmãos, somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Porém, muitos não compreendem que fé não se trata apenas de um mero acreditar. De um mero acreditar. Certa vez, num táxi, eu conversei com um motorista que disse que era católico. E então, quando eu falei de Jesus para ele, ele me disse: mas eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus. Ele disse: eu creio em Jesus. Só que no carro dele havia uma imagem que não era nem de Jesus, né? Ou supostamente de Jesus, era uma imagem. Não vou aqui ficar falando de qual santo, nem lembro de que se era de Maria, de Pedro, do que, né? Mas eu disse a ele: você compreende o que significa crer? O sentido de fé bíblico do substantivo pistes, traduzido como fé, ou do verbo pisteu, porque em grego fé não é apenas um substantivo, ele é um verbo também. Ele se conjuga. E em português, toda vez que pisteu está conjugado, como não existe um correlato em latim, e você sabe que a língua portuguesa deriva do latim, não há no latim um correlato para o verbo pisteu em grego. Jerônimo, que foi o primeiro que fez a tradução do grego para o latim, precisou encontrar um verbo em latim que mais se aproximasse de pisteu. E o que ele considerou que mais se aproximava era o verbo em latim credere, que em português é o verbo crer. Porém, como você sabe, crer é sinônimo de acreditar. E como o verbo pisteu, nas versões em língua portuguesa, é traduzido como crer e não como fé, sendo conjugado, muitos têm a ideia errada de que crer em Jesus é apenas acreditar que Ele existiu. É apenas acreditar que Ele nasceu de uma virgem, que Ele viveu sem pecado, acreditar que Ele morreu sem pecado, acreditar que Ele ressuscitou. Ora, evidentemente que fé também é acreditar. E por isso Jerônimo escolheu credere para substituir pisteu na versão do grego para o latim, que é a chamada Vulgata, primeira versão da Bíblia, do Novo Testamento, em latim. É evidente, fé também é acreditar, fé também é crer, mas fé é algo mais profundo, irmãos. E foi o que eu expliquei para aquele motorista. Eu disse: olha, fé não é apenas acreditar. Eu sei que você acredita que Jesus existiu, que Ele nasceu da Virgem Maria, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, mas você confia na obra dEle, da remissão dos teus pecados na cruz do Calvário. E me parece que ele nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca tinha ouvido falar. E eu lhe pergunto isso porque a salvação está em Jesus Cristo, na redenção dele na cruz do Calvário. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, na fé que temos nele. Você confia plenamente em Jesus para a sua salvação? Porque se você confia em Jesus, você não tem que acrescentar nada para ser salvo. Não há nada
que você necessite fazer para que você seja salvo. Você precisa compreender que fé não é apenas acreditar, mas é também confiar. Confiar. Descanse no Senhor. Confie nele plenamente para a tua salvação. E não queira acrescentar nenhuma obra sua para você ser salvo. Esta é a correta doutrina a respeito de fé. Por isso Jesus na cruz disse: está consumado. O que está consumado? A obra da nossa salvação. Aleluia! Descanse no Senhor, confie nele, confie. Como aquele malfeitor que foi salvo ao lado do Senhor na cruz e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele confiou em Jesus para ser salvo. E por isso Jesus disse a ele: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Porém, a palavra fé, ela é ainda mais profunda do que isto. Porque a palavra fé, ela não significa apenas crer e confiar, mas também comprometer-se. Comprometer-se. Por isso Jerônimo chegou até a escrever, há documentos históricos disso, cartas que Jerônimo escreveu, lamentando que ele não encontrava palavras apropriadas para traduzir do grego para o latim. E por isso que existe a frase tradutore traidore, né? O tradutor é um traidor. Por quê? Porque quando ele traduz, ele nunca consegue expressar corretamente o que aquela palavra significa. E ele sabia que o substantivo pistes, o verbo pisteu, era algo muito mais profundo do que credere, do que fides, porque também implicava em comprometimento. E aí, a palavra fidelidade se aproxima um pouco mais. Fidelidade. Nós estamos comprometidos com o que Jesus ensinou, porque a palavra diz que aquele que nele crê, também deve andar como ele andou. Então Jesus, por exemplo, nos deu exemplo de oração, de uma vida de oração. Então nós temos que seguir esse exemplo. Jesus começava o seu dia orando, nós temos que começar o nosso dia orando. Jesus ameaçou alguém? Não, então nós não temos que ameaçar quem quer que seja. Jesus alguma vez pagou o mal com o mal? Nunca. Ele nos ensinou o contrário, pagarmos o mal com o bem. Jesus perdoou? Sim, nós também temos que perdoar. Então, o que Jesus nos ensinou, tanto com ações, mas principalmente com palavras, nós temos que praticar. Nós temos que estar comprometidos em sermos como Ele. Isto é verdadeira fé. Isto é verdadeira fé. Quem realmente crê em Jesus, quer seguir os seus ensinamentos, quer andar como Ele andou. E muitos não compreendem isso. Eu creio em Jesus, eu confio que Ele é o meu Salvador. Mas a sua vida não está dando bom fruto. Uma verdadeira fé resulta, sim, em boas obras. Porém, não boas obras para sermos salvos, mas boas obras como resultado da nossa salvação. Por que somos salvos e não para sermos salvos? E onde está a deturpação da fé? Quando alguém pensa que não deve fazer boas obras, porque se fizer boas obras, isso significaria que ele não está tendo fé. Cuidado, irmãos, para não entenderem errado a fé. A fé não significa que você não tenha que praticar o bem. Temos que praticar o bem, porém não para sermos salvos, mas para dar bom testemunho de Cristo. Vejam o que aconteceu
depois que Barnabé foi a Antioquia. Vamos ler de novo o versículo 24. O versículo começa dizendo que ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Por que o versículo não disse apenas que ele era cheio do Espírito Santo? Por que diz que ele era homem de bem? Porque alguém cheio do Espírito Santo praticará o bem, fará o bem ao próximo. E quando aqueles irmãos viram um discípulo de Cristo mais amadurecido do que aqueles que lhes tinham pregado o Evangelho, que foram os cíprios e os sirinenses, lá do versículo 20 que nós vimos, quando conheceram Barnabé, homem cheio do Espírito Santo e que fazia o bem a todos, como Jesus a todos fazia o bem, o que diz o texto? Continuando, muita gente se uniu ao Senhor, aleluia. O bom testemunho de Barnabé foi como um catalisador para aquela igreja, atraindo as pessoas que não imaginavam que alguém pudesse ser assim, pessoas que não imaginavam que alguém se comportasse desta forma, e com toda a humildade, sem querer aplausos, sem querer holofotes, sem querer elogios, mas simplesmente servindo por amor, e por amor primeiramente a Deus, aleluia. É isto que faz a diferença. Por que uma igreja às vezes não cresce? Porque, irmão, se a igreja é comparada a uma planta frutífera, ora, toda planta cresce e dá fruto, e cada vez mais fruto. Então a pergunta não é por que não cresce, a pergunta é: o que está impedindo de crescer? O que a está impedindo de crescer? E essa é a pergunta mais importante. Porque eu não vou nem dizer que naturalmente, uma planta naturalmente cresce, se ela for regada, seja por chuva ou por um regador, se ela receber sol, uma iluminação adequada, ela cresce. E se for uma planta frutífera, ela vai dar bom fruto. Mas ela não cresce, ela não dá fruto, quando tem alguma coisa errada, quando alguma coisa está impedindo. E lamentavelmente, a deturpação a respeito da fé é um dos fatores que impede a igreja de crescer, porque ela fica com membros que acreditam em Jesus, como eu diria, todos os católicos acreditam em Jesus, mas ela pode também ter membros que, além de acreditar em Jesus, confiam em Jesus, e aí todos os protestantes acreditam e confiam em Jesus para a salvação, e por isso não tem imagens, não se dobram perante qualquer outro nome, porque sabem que só em Jesus está a salvação. Mas lamentavelmente, nem todos que se dizem cristãos praticam o que Jesus ensinou. E é por isso que hoje no meio evangélico há tanto mau testemunho. É por isso que hoje muitas pessoas nem querem ouvir falar de evangélico. Existem, por exemplo, empresas que, se o candidato colocar na ficha que ele é evangélico, ele não vai ser chamado. Por quê? Porque hoje os evangélicos são vistos como pessoas gananciosas, que amam o dinheiro, traiçoeiras, que querem passar a perna nos outros para crescer na empresa, e nenhum bom empresário vai querer um funcionário assim. Quantos hoje buscam a Deus numa igreja evangélica por interesse, querendo as coisas desse mundo, querendo ser cabeça e não cauda, querendo comer do melhor dessa terra, não compreendendo que tudo isso no Antigo Testamento apontava para Cristo, que é a nossa verdadeira riqueza, irmãos. Ele é a nossa verdadeira riqueza, aleluia. Quantos não compreendem isso? Porque não foram corretamente ensinados a respeito da fé. Para facilitar
que nós guardemos o que significa fé. A fé por completo. Guarde as 3 letras C. Fé é crer, confiar e comprometer-se. É assim que nós entendemos o sentido mais profundo e bíblico de fé, que se perdeu ao longo dos séculos, com traduções que não conseguiram expressar corretamente a profundidade do que significa fé nos escritos bíblicos. Não se trata apenas de acreditar em Jesus, mas também de confiar em Jesus. E não se trata apenas de acreditar e confiar, mas de se comprometer com Ele. Quem realmente tem fé em Jesus, dará sua vida por Jesus, como os primeiros cristãos faziam. E por isso Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque quanto mais cristãos eram martirizados por amor ao Senhor, dando suas vidas não só corajosamente, mas até com alegria, como Policarpo, por exemplo, que disse: acenda logo esse fogo, para me queimar, porque ele queria estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Isso é fé, não negar a Cristo, não compactuar com os erros desse mundo, mas ter um comportamento santo, íntegro, reto, para a glória de Deus. Então vamos entender bem, as boas obras não nos salvam, mas é o resultado esperado da salvação. Prova disso é que em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, e muitos param no versículo 9, esse é o problema. Efésios capítulo 2, versículo 8, vamos até o 10, muitos param no 9, está errado parar no 9. Efésios 2, epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. O que não vem das obras? A salvação. Cuidado, porque alguns distorcem, quando diz assim, isto não vem de vós, é dom de Deus, dizem, isto que é a fé. Não, a salvação, porque pela graça sois salvos, o assunto aqui é salvação, por meio da fé, e isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E muitos param aqui. Fé não tem que ter obras, se você está praticando, você não tem, não, esse é o problema. Vejam o versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não está escrito que Deus preparou as boas obras para que as ignorássemos, não. Temos que praticar boas obras, porém, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Barnabé era um homem de bem, era um homem que praticava o bem, e as pessoas vendo aquilo, a comunidade vendo aquilo, eram comovidas por aquelas atitudes de amor, de caridade. Palavra que no meio evangélico é quase um palavrão, caridade, porque como no catolicismo se pratica muito, só que infelizmente praticam lá pela motivação errada, para serem salvos, como também os espíritas, que se dizem até cristãos, mas não são, porque não confiam na obra redentora de Cristo na cruz para salvação. Então, caridade é algo bom, ajudar um asilo, um orfanato é algo que temos que fazer, sim, irmãos. Em Tiago 1,27 está escrito que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado deste mundo. O que só é possível com o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, ninguém consegue nem se guardar incontaminado desse mundo,
e nem praticar caridade sem querer aplausos. Porque a carne é terrível, né, irmãos? A carne, quando a gente faz o bem para alguém, a vontade da carne é que isso seja visto por todos. Irmãos, quando eu tinha Facebook, eu me lembro de ver pessoas que se diziam cristãs, dando uma quentinha com a mão direita para o morador de rua e com a esquerda tirando um selfie. Sabe, mostrando a caridade que estava fazendo. Já perdeu o seu galardão. Está fazendo pela motivação errada. Não é por esta motivação. Queridos, a palavra é bem clara também em Tiago: a fé sem obras é morta. Então, se uma pessoa diz que crê em Jesus e confia em Jesus, mas a sua vida não dá bom testemunho, não crê de fato, não tem uma fé verdadeira, tem uma crença. Ela tem uma crença, mas não fé. É só coisa intelectual. A fé, a verdadeira fé, opera pelo amor, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 6. A fé opera pelo amor. Quando uma pessoa não pratica boas obras, e repito, não somos salvos pelas boas obras, que fique bem claro isso aqui. Não estou aqui fazendo apologia às boas obras para a salvação, mas lembrando que o fato de muitos irmãos em Cristo passarem ao lado de quem precisa de ajuda e não ajudarem, são como aqueles que passaram perto do que estava à beira do caminho precisando de socorro, mas agiram como o sacerdote e o levita. Passou de largo, eram religiosos, mas não tinham amor no coração. Mas o samaritano, que era desprezado pelos judeus, se aproximou daquele judeu que estava à beira do caminho e o acolheu. Não apenas o socorreu, mas até teve gasto financeiro com ele. O levou para uma hospedaria, deu 2 denários, que era paga pelo pagamento de 2 dias de trabalho. Deu 2 denários. Guardem isso, há um mistério nisso aí, irmãos. Se você entende que aquele que se aproximou do bom samaritano e o levou para a hospedaria, também simboliza Jesus, que quando nós estávamos caídos à beira do caminho, teve misericórdia de nós, e sarou nossas feridas, e nos levou para a hospedaria, que é onde nós estamos agora. Aleluia. E deu 2 denários, cada denário era paga por 1 dia de trabalho. Ele deu 2 denários. E a palavra diz em 1 Pedro ou 2 Pedro que 1 dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como 1 dia. Não estou colocando data para a volta de Cristo, mas isso nos anima, não é, irmãos? Isso nos anima, hein? Em 2030 se completam 2000 anos que Jesus deu sua vida por nós na cruz do Calvário. E ele disse ao dono da hospedaria: eis aqui 2 denários, e se algo mais houver, algum outro gasto, põe na minha conta. Aleluia! Aleluia! Como é lindo o Evangelho, irmãos. Como é linda a misericórdia de Deus. Como é lindo quando o Espírito Santo nos mostra isto na palavra. Por exemplo, coisas profundas que só através da meditação diária a gente vai tendo essa intimidade, o Senhor vai nos revelando. Louvado seja o Senhor. Quem nós somos nessa história? O Senhor espera que nós sejamos como Ele. O Senhor espera que nós nos aproximemos de quem precisa e o ajudemos, irmãos. E se não andarmos em boas obras, nós somos aos olhos de Deus infrutíferos. Veja comigo Tito, ainda voltando para Tito, epístola de Paulo a Tito, a epístola que fica depois das 2 epístolas a Timóteo. Tito capítulo 3, versículos 8 e 9. E o que o Senhor espera de nós é que venhamos dar muito bom fruto. Tito capítulo 3, versículos 8 e 9. 8 e 9. E depois o 14. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. É mandamento, irmãos, está aqui na palavra. Você crê em Deus, se aplique às boas obras. Procure saber quem está precisando de ajuda e ajude. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens.
Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Versículo 14 agora. Que os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Para que não sejam infrutuosos. Será que nós estamos sendo infrutuosos, irmãos? Porque se nós não estamos fazendo bem a ninguém, aos olhos de Deus, não há fruto em nós. Não há fruto. Ah, pastor, dar fruto é levar alguém para Jesus. Claro que sim, mas é só isso? A palavra mostra que não. A palavra mostra claramente que não. A palavra, por exemplo, nos mostra em Mateus que, embora não tenhamos que fazer nossas boas obras para sermos vistos pelos homens, ou seja, a motivação não tem que ser essa, a mesma palavra diz, no mesmo sermão de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como Deus é glorificado? Através das boas obras daqueles que o amam, daqueles que nele creem. Então não tenha preconceito com boas obras, não tenha preconceito em ajudar alguém, ajude a todos que você puder, e estas pessoas que forem ajudadas e aquelas que o conhecerem, vão enxergar Jesus Cristo em você, e vão querer se converter a Cristo, vão perceber que vocês não são egoístas, que nós não somos egoístas, que nós nos importamos com as pessoas carentes, que precisam de ajuda. E esse é um dos segredos para que uma igreja cresça, irmãos. Está lá em Atos capítulo 2 também. Vejam comigo, se vocês puderem, Atos capítulo 2. A partir do versículo 44. Vejam que a fé tem um resultado visível, irmãos, não é apenas intelectual. Atos capítulo 2, versículo 44, e todos os que criam, ou seja, que tinham fé, estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia! Que lindo, irmãos! Lindo, vamos viver isso para a glória de Deus. Vamos nos importarmos uns com os outros. Isso foi ensinado também na escola bíblica. Estou maravilhado como a escola bíblica foi como uma introdução para esta pregação, para a glória de Deus. Porque na escola bíblica foi dito que nós temos que nos importar uns com os outros, que não temos que ser egoístas. E finalmente, irmãos, ainda em Atos capítulo 11, nós encontramos mais um importantíssimo ensinamento que não pode ser deturpado. E o interessante é que este ensinamento é a respeito exatamente daquilo que nós estamos ensinando. O que nós estamos ensinando? Versículo 26. Bom, para um melhor entendimento, vamos ler o 25 também. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Por quê? Porque Barnabé sabia que Saulo tinha muito conhecimento de toda a Torá, da Tanakh, que é chamado todo o Antigo Testamento, da Torá, que é o que chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e Saulo sabia
talvez melhor do que qualquer outra pessoa, como através das Escrituras comprovar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Então Barnabé procura Paulo em Tarso, que ainda era chamado de Saulo, e certamente disse: vem me ajudar, porque olha, está havendo um avivamento numa igreja, muitos convertidos, e eles têm que ser ensinados corretamente na palavra, e eu preciso de ajuda, você me ajuda? E Saulo foi até lá, e ajudou Barnabé, e o versículo 26 diz, que durante todo um ano, se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Agora, o que eles ensinavam? O que eles ensinavam? Qual a missão que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja? Para nós. Não se esqueçam, a missão da igreja é a nossa missão. Nós somos a igreja. Eu não posso bater no peito e dizer eu sou a igreja, porque a própria palavra igreja diz respeito a uma assembleia, a uma comunidade, diz respeito a uma congregação. Não é uma palavra de individualismo, pelo contrário, é uma palavra que trata-se de vivermos em comunhão uns com os outros. Então nós somos a igreja. Então nós recebemos uma missão do Senhor, todos nós. E nessa missão que você encontra resumidamente em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, quando o Senhor ressurreto, ele estava prestes a subir aos céus e deixou a missão para nós, nós encontramos que a nossa missão não é apenas sermos batizados e batizarmos. A nossa missão não é apenas evangelizarmos depois de termos sido evangelizados. A nossa missão não é apenas o ir por ir, que é chamado de a grande comissão, o ide, deixado pelo Senhor. Vamos ver aqui em Mateus 28, 18 do que se trata. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Então é isso que nós temos que aprender e ensinar. Não apenas o que o Senhor nos ensinou, mas aprender como guardar o que Ele nos ensinou. Há uma importante diferença nisso. Vejam que interessante, no versículo 20 o Senhor não disse: ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não foi isso que o Senhor disse. Ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Qual a diferença entre uma frase e outra? A diferença é completa. Por quê? Uma coisa é eu apenas aprender o caminho que devo andar, como devo me comportar. E outra coisa é eu aprender a guardar essa prática, ou seja, é nós termos a resposta para a grande pergunta, a grande questão, que eu, quando ensino sobre pregação, eu digo sempre isso, àqueles que pregam a palavra: nós precisamos, no final das nossas mensagens, sempre responder uma pergunta que está na mente dos ouvintes. Tá, tudo bem, eu tenho que fazer tudo isso, mas como? Como? Por exemplo, o Senhor está dizendo que eu tenho que amar os meus inimigos. Impossível, eu detesto eles, eu os odeio por completo. Então é muito fácil um pregador apenas dizer: Jesus mandou amar os inimigos. Ok, ele mandou, mas isso é possível? É possível alguém amar o inimigo? Humanamente falando, com hipocrisia. Mas como
pastor, como amar os meus inimigos? E a resposta é: renda-se a Jesus Cristo. Reconheça que você em si mesmo não consegue amar seus inimigos. Reconheça que você não conseguirá fazer o bem a quem te fez o mal sem ser um hipócrita, a não ser que você faça isso no Espírito Santo, a não ser que o Espírito Santo te transforme para que você ande em novidade de vida, para que de fato você ame o seu inimigo, porque o amor de Deus está em você, e você não quer que ele pereça, você quer que ele se arrependa para que seja salvo. Então você o ama, porque você quer que ele se converta, porque você não quer pagar o mal com o mal, porque você sabe que se você pagar o mal com o mal, você está afastando essa alma de Cristo. Mas se você pagar o mal com o bem, isso vai causar nele um impacto tão grande, que ele vai querer conhecer o Senhor. Que foi o impacto que Saulo de Tarso teve, quando viu Estevão sendo apedrejado, também por ele, Saulo, mas orando para que Deus não imputasse a Saulo e aos demais agressores aquele pecado. Somente alguém cheio do Espírito Santo poderia fazer uma oração como essa, semelhante à oração que o Senhor fez quando estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem. E aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos maltratam, mesmo sem termos nada feito nós contra eles, não sabem o que fazem, não sabem que não estão perseguindo a nós, mas ao Senhor. Como o Senhor Jesus disse a Saulo: Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo os cristãos, pois é, ele não sabia que ao perseguir os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Deus. Aleluia. Então entregue a ele, não tenha raiva, não tenha ira, não tenha ódio de quem quer que seja, ore por essas pessoas, clame ao Senhor que tenha misericórdia delas, e elas poderão se arrepender e se converter. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, meus queridos irmãos, o que nós estamos ensinando? É lamentável que hoje, em muitas congregações, ao invés de se ensinar o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, ou ao invés de se ensinar a respeito de Cristo, do quanto Ele nos amou, de todo o sacrifício que Ele passou por nos amar e amou a todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos, ao invés disso, ficam ensinando a respeito de questões que não têm nenhuma utilidade prática, como se nunca conhecessem, por exemplo, o que Paulo escreveu a Tito, como eu já mencionei aqui, que nenhum de nós deve ficar em questões infrutíferas, que não têm nenhuma utilidade prática. Tito capítulo 3, versículo 9, não entre em questões loucas. O que são questões loucas, irmãos? São questões que nenhum dos dois lados pode comprovar. Eu vou dar um exemplo de uma questão louca aqui. Qual o formato da terra? Irmãos, que perturbação isso trouxe no meio cristão. Que perturbação do inferno, irmãos. Do inferno, é o diabo que está por trás disso. E eu não entendo como algumas pessoas não percebem. Não faz a menor diferença o que um crê ou não crê sobre o formato da terra. O que eu quero saber a respeito do mundo não é se ele é esférico ou plano. O que eu preciso saber a respeito do mundo é o que está na primeira epístola de João: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não me interessa o formato do mundo, da terra. O que eu preciso entender é que eu não tenho que amar nada que há nesse mundo. E ponto final. Isso é prático. Isso é prático.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, seja ele esférico ou plano, o mundo passa, aleluia! Então eu não tenho que ficar preocupado com o formato dele, porque ele vai passar, e é isso que importa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aleluia! Louvado seja o Senhor, glórias ao Senhor, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Então não entres em questões loucas, em debates infrutíferos que dividem os irmãos. O irmão fica com raiva se o outro não crê como ele crê no formato da terra. Mas que meninice, irmãos. Ontem nós tratamos disso. Um crê que pode comer de tudo, outro crê que só pode comer legumes. O que come de tudo não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. Ponto final. Ponto final. Eu respeito se você crê que a terra é esférica, se você crê que a terra é plana, e agora tem mais formato, se você crê que a terra é convexa, o negócio está ficando mais sofisticado, né? Outro dia eu ouvi alguém dizendo, não, a terra ela é multidimensional, por isso que um crê que ela é esférica, outro crê que ela é plana. Puxa, o negócio está ficando, daqui a pouco vai ter doutorado em formato da terra, né? Que importância isso tem para a nossa fé, queridos irmãos? Jesus ensinou sobre isso. Os apóstolos ensinaram sobre isso. Nós não temos que aprender e ensinar o que ele nos ensinou. E como guardar, que é nascendo de novo, sendo uma nova criatura, sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, que nós tomemos cuidado, para não ficarmos gastando um precioso tempo em que poderíamos meditar na palavra, em coisas práticas, que nos levam ao arrependimento de pecados, santificação, novidade de vida, com estudos de assuntos que podem até ser interessantes, mas que não edificam a fé, que não trazem proveito algum para uma transformação de vida. Então, meus amados, estes são os 3 ensinamentos que nós encontramos aqui revelados em Atos capítulo 11, voltando aqui para o texto, se você puder ver novamente comigo. Primeiramente a respeito da graça, depois a respeito da fé, porque Barnabé, ele mostrava na prática a sua fé sendo um homem de bem, e não apenas cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos leva a uma novidade de vida. E finalmente no versículo 26, a palavra diz que durante todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E como Paulo e Barnabé eram fiéis a Cristo, eles ensinavam o Evangelho e eles ensinavam o que o Senhor Jesus ensinou. O que o Senhor ensinou: o perdão, a humildade, a mansidão, a misericórdia, a obediência. Louvado seja Deus. O que o Senhor ensinou, e não o que teólogos ensinaram. Vamos voltar para a palavra, irmãos. A igreja precisa, a igreja que eu digo de um modo geral, urgentemente voltar para a palavra. Por que há tanta confusão onde não deveria haver? Porque as pessoas leem livros de teólogos antes de ter lido o livro dos livros. Nunca leram sequer todo o Novo Testamento e ficam comprando livros a respeito de Jesus. Vamos diretamente para a fonte, queridos irmãos. Ontem eu estava contando aqui que eu tenho uma parente que é espírita e que antes da minha conversão, isso já mais de uns 40 anos atrás, antes da minha conversão, me deu de presente um livro do Espiritismo chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo Allan Kardec, nem lembro mais direito como era o título. Mas seja como for, segundo o Espiritismo ou segundo Allan Kardec, quando eu comecei a ler aquele livro, eu descobri que supostamente ele se baseava nos 4 evangelhos
Mateus, Marcos, Lucas e João, mostrando ali trechos dos evangelhos, e embaixo o comentário levando aquilo para a doutrina espírita. Ora, e quando eu percebi que aquele livro supostamente se baseava em outros livros, eu quis ir para a fonte. Não, eu não vou continuar lendo isso aqui. Se existe Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, se essas pessoas conheceram Jesus Cristo, ou no mínimo conheceram apóstolos de Cristo, como foi o caso de Lucas, ora, eu quero também conhecer esses escritos. E fiquei desejando ter uma Bíblia, só que eu não trabalhava ainda na época, os meus pais se diziam católicos, mas não tinham Bíblia em casa, raramente iam à missa. E então eu recebi um convite para me tornar católico de fato, participando do encontro de adolescentes com Cristo. E aí eu ganhei nesse encontro, no final, um Novo Testamento. Isso foi no ano, se não me engano, de 1985. Estou entregando a minha idade aqui, hein? 1985, acho que eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade. E ganhei aquele Novo Testamento. Só que ao contrário dos outros, eu comecei a ler o Novo Testamento. E aí mais uma vez eu percebi que não está na religião ou na religiosidade, como não estava no espiritismo, a verdade de Cristo. E eu comecei a questionar, porque eu lia no Novo Testamento algo que no catolicismo não era praticado, aliás, era feito o contrário disso. Certa vez, por exemplo, eu perguntei, por que o Papa e os padres não podem se casar? Se Pedro foi o primeiro Papa e ele tinha uma sogra, então ele tinha esposa. Porque Jesus curou a sogra de Pedro? E não souberam me responder. Outra pergunta que eu fiz, por que existe imagem de São Pedro e as pessoas se prostram diante dela, se quando Cornélio se prostrou diante de Pedro em pessoa, e Pedro disse, Cornélio, levanta-te, que sou homem como tu, adora somente a Deus? E não souberam me responder, até que finalmente disseram, você está proibido de fazer perguntas a respeito desse livro, mas esse livro é a palavra de Deus. E eu fico com ela, eu fico com a palavra. Eu não quero saber o que o Papa tal escreveu, o que o teólogo não sei das quantas disse, eu quero saber o que Jesus Cristo me ensinou, e o que os seus santos apóstolos praticaram. É isso que me interessa, queridos irmãos. É isso que deve interessar a todos nós. Voltemos para a palavra. Se você está lendo qualquer livro teológico, antes de ter lido toda a Bíblia, pare de pecar. Pare de pecar. Você está dando prioridade para outros livros que falam sobre Deus e está desprezando o autor da própria Bíblia, que é o próprio Deus. Então vamos conhecer o livro escrito por aquele que é o único que, quando nós estamos lendo o seu livro, o autor está conosco para nos explicar. Isso é maravilhoso. Qualquer livro de teólogo que você leia, se ele ainda estiver vivo, e você tentar contato com ele, é muito provável que você escreva o e-mail e nunca seja respondido. Mas quando nós lemos a Bíblia, o autor está conosco, e ele nos explica, ele nos ensina. Por isso que em 1 João está escrito que não é necessário ninguém nos ensinar nada, porque a unção dele nos ensina todas as coisas. Claro que nós não estamos desprezando aqueles que nos ensinam a palavra, mas o que está sendo dito aqui é que o próprio Espírito Santo vai nos dar a compreensão da palavra. Isso é maravilhoso. Então conheça toda a Bíblia. Leia a Bíblia. O que você não entender agora, numa releitura daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai entender, porque o Espírito Santo vai te esclarecer. O que você não entende em um versículo, em outro versículo você vai entender. Deus não necessitaria que homens tivessem que explicar a sua palavra é autoexplicativa, porque Deus não divide a sua glória com quem quer que seja. A Deus toda a glória, queridos irmãos. Quero convidar você a orar junto comigo. Louvado seja o Senhor. Se aqueles discípulos em Antioquia
tivessem sido ensinados a respeito de teologia de homens, no final daquele último versículo que lemos, no versículo de número 26, estaria sido dito assim: e pela primeira vez os discípulos foram chamados de teólogos. Mas não, eles foram chamados de cristãos, porque se pareciam com o Senhor Jesus, andavam como Cristo andava. Essa é a nossa esperança, essa deve ser a nossa oração. Senhor, te agradecemos pelo ensinamento do Teu Espírito Santo, te agradecemos pela Tua preciosíssima palavra, que não temos como estipular o seu valor, vale mais que todo o universo que criaste. A Tua palavra é o Senhor falando conosco, nela se revela a vida que há em Cristo Jesus, e te agradecemos, ó Senhor. Te pedimos perdão, se porventura qualquer um de nós aqui esteja lendo algum livro teológico, sem que tenhamos primeiro lido toda a Tua palavra. Perdoa-nos pelo pecado de desprezar a Tua palavra. Queremos ler a Tua palavra, foi lendo a Tua palavra, Senhor, que Tu me despertaste para o erro do espiritismo, para o erro do catolicismo e para os erros também do protestantismo. Ó Senhor, nenhum ismo pode nos salvar, só em Cristo está a nossa salvação. E nós oramos, ó Senhor, para que nos lembremos disso e estejamos praticando isso em nossas vidas, dando prioridade para Ti. Porque se conhecermos bem a Tua palavra, teremos um conhecimento correto a respeito da graça, a respeito da fé, e não estaremos sendo enganados por aqueles que deturpam a fé, dizendo que não temos que praticar nenhuma boa obra. É claro que para ser salvo, não. Mas porque somos salvos, sim, temos que dar bom testemunho, e quando damos bom testemunho, atraímos as pessoas para Cristo, e a igreja cresce e prevalece para a Tua glória. Ó Senhor, ensina-nos corretamente sobre a graça, para que não acreditemos na mentira de que a graça daria permissão para continuarmos no pecado. Ó Senhor, que ensinamento diabólico este! Livra-nos dessa deturpação e ajuda-nos, ó Pai querido, a andarmos em santidade, ó Deus, em gratidão a Ti, abandonando o pecado, ó Senhor, porque sabemos o quanto o Senhor detesta o pecado. Então que por amarmos a Ti, nós queiramos deixar o mal, queiramos abandonar toda a prática ou até mesmo pensamentos e sentimentos que o Senhor detesta. E ajuda-nos, ó Senhor, a fazermos isso não para sermos aplaudidos ou vistos pelos homens, mas tão somente porque Te amamos, ó Pai. Que nos mantenhamos humildes, que tenhamos um olhar de misericórdia para com aqueles que ainda estão aprendendo a respeito da graça, a respeito da fé, a respeito de Jesus. Que tenhamos paciência com eles, ó Pai. Que nos lembremos que um dia nós também já estivemos nesse ponto da caminhada, e que tenhamos misericórdia deles, ó Senhor. Ó Pai, que diariamente estejamos meditando na Tua palavra, não apenas nos textos prediletos que temos, mas em toda a Tua palavra, Pai, para a Tua glória, especialmente em Cristo Jesus, no que Ele nos ensinou, e que todos os apóstolos também ensinaram, para a Tua glória, Pai. Nós assim oramos, ó Senhor, por tudo Te agradecendo, e pedindo que o Teu Santo Espírito faça essa obra em nossas vidas. Nos rendemos a Ti, que não sejamos nós, mas o Teu Santo Espírito, Pai. E eu Te agradeço por esta igreja aqui em Belo Horizonte, que completa 5 anos de formação. Te agradeço por aqueles que perseveraram, ó Pai. Te agradeço por aqueles que estão se achegando para que também perseverem. E se porventura alguns saíram, Pai, seja feita a Tua vontade.
Sabemos que às vezes o tempo de uma pessoa termina em um lugar, mas, ó Pai, se não foi da tua vontade que eles estivessem indo para outro aprisco, que retornem, ó Pai, que não se percam, ó Senhor, e que sejam recebidos com alegria para a tua glória, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai Santo, nós assim oramos e eu rogo, continua abençoando cada dia mais esta igreja, guardando o teu servo que a pastoreia e toda a sua família e todos aqueles, ó Pai, que estão também envolvidos nessa obra. Guarda-os, ó Pai, livra-os do mal, em o nome de Jesus, e enche a todos do teu Santo Espírito, para que todos deem muito bom fruto, e a cada dia o Senhor acrescente a esta igreja o número de salvos para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém. E a Deus toda